Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Sil Cardoso, professora de Patchwork e Costura Criativa, e hoje eu tô aqui para fazer uma aula bem legal, onde a gente vai aprender a fazer essa Robo Bag. É uma bolsa meia-lua, como muitos chamam, é uma bolsa muito bacana, tá sendo muito usada, muito pedida, muita gente fazendo ela. Já vem de outros verões, bastante tempo já está sendo usada essa bolsa, porque é uma bolsa muito prática e estilosa, né? Normalmente se usa na transversal, e ela fica super segura para uma viagem, para o dia a dia, porque ela pode ficar aqui na frente. Dá para usar também irregular ou ser usada na lateral. Então, a gente vai aprender a fazer ela e vamos fazer juntinhos. Essa aqui é a minha bolsa, eu fiz reutilizando jeans, então vocês podem ver que eu aproveitei uma calça jeans. Na aula nós vamos fazer com essa técnica que eu já mostrei, tem uns shorts aqui no YouTube, tem no meu Instagram também, onde eu mostro como fazer essa técnica, que é o Quilt as you go, que é muito bacana para aproveitar retalhos. Então aqui eu aproveitei todos os retalhos que sobram das minhas peças que eu faço com jeans, né, que eu gosto muito de reutilizar o jeans. Então nós vamos fazer a bolsa a partir desses dois espelhos aqui, mas antes disso nós vamos começar com o molde, tá? Então vem comigo, vamos fazer o molde juntas, para depois a gente fazer a bolsa. Essa é uma maneira que eu gosto muito de trabalhar, que eu trabalho nos meus cursos, é mostrando como a gente faz o molde para depois fazer a peça. E assim, vocês aprendendo a fazer o molde, vocês depois podem adaptar ele para o tamanho que vocês quiserem, se quiser a bolsa maior, mais comprida, mais larga, e ir mexendo no molde conforme a necessidade e o gosto de vocês. Certo, gente? Então vamos lá e vamos começar com o nosso molde. Então, para começar, eu vou usar essa folha tamanho A4, tá? Ela tem uma medida aproximada de quase 30 por 21 e um pouquinho, né? Então, essa folha tá excelente pra gente fazer o molde. Essa aqui é um pouquinho mais grossa, né? Já serve como para deixar como molde, mas vocês podem fazer na folha, né, mais fina e depois transferir para uma cartolina ou o que vocês desejar, tá? Então, para começar, nós vamos pegar na parte de cima para baixo, a gente vai marcar 4 centímetros. Ó, marca. Depois que nós marcamos, a gente vai marcar um meio. Então, eu vou dobrar bem no meio. Então, eu vou passar um traço aqui para ficar bem marcadinho. Marcado o meio, nós vamos pegar o compasso, que é um compasso que a gente, de material escolar mesmo, que a gente acha em papelaria, né? Em material de escritório. Eu vou abrir ele nessa medida aqui, ó, que é aproximadamente 15 centímetros, tá? Ó, posiciono ele nessa marcação aqui e venho traçando, ó. E vou lá na outra ponta. Ó, aqui ele até ficou duplo porque ele andou um pouquinho, mas ele fica arredondado assim, certo, gente? Aí nós vamos dobrar no meio. Aqui tá a nossa marcação. E vamos recortar. Agora nós vamos trabalhar com ele dobrado no meio mesmo, tá? Ó, da ponta aqui pra dentro, nós vamos marcar 6 centímetros. Faz uma marcaçãozinha aqui. E nessa marcação, pra baixo, a gente vai marcar 1,5. Ó. Aqui tem 1,5, tá? Aí, a partir dessa marcação aqui, até a dobra aqui, nós vamos fazer um risco. Então, esse risco aqui vai ter 1,5, certo? Dessa ponta aqui até o canto, nós vamos passar uma diagonal. Então, temos o rebaixe da nossa bolsa aqui, ó. Onde ela fica, essa parte mais rebaixada aqui para dar o formato da meia-lua. Aqui desse cantinho, até mais ou menos aqui, a gente vai tentar marcar um risco reto de mais ou menos, eu falo mais ou menos porque é mais ou menos. A gente não precisa fazer, ó, 8 centímetros daqui, ó, fiz meio reto aqui. Então, venho e marco aqui e aqui 8 centímetros. Eu comecei a riscar, mas nem precisa, tá? Deixa eu apagar aqui que não precisa riscar.
Então, aqui eu tenho uma marcação aqui, ó, de 8 até aqui. Visualmente, no meio, eu vou fazer um pontinho, ó, marcando mais ou menos o meio. Desse meio pra dentro, vou fazer mais um pontinho de 1,5. Ó, gente, então, até aqui mais ou menos 8, daqui é o meio, pra cá 8 centímetros. Aí eu vou arredondar essa parte aqui, ó. Vou traçar uma linha mais arredondada e vou unir até aqui, ó. Quando vocês acharem que tá bom, a gente não vem reto, né? A gente vem arredondando, ó. Aí a gente vai recortar, tá? Então, eu vou recortar aqui, que vai dar aquele formato da bolsa, né? O charme da bolsa. Eu posso tirar um pouquinho, ó, pra deixar a pontinha mais arredondadinha. E esse rebaixo aqui eu vou cortar também. E o nosso molde tá pronto, ó. Tá? Então, o molde da nossa Robo Bag, que é como chamam, né? Em inglês, fica dessa forma aqui, tá? Agora, a partir desse molde, nós vamos começar a nossa bolsa. O molde prontinho, agora a gente vai começar a fazer. Então, como eu falei pra vocês, eu vou usar esses dois espelhos que já estão prontos, né? Que é o que eu quiltei, na verdade, fiz essa técnica, que é o quilt as you go, que a gente vai construindo em cima da manta ou da espuma, né? O que a gente escolher pra usar. Eu vou usar esses dois, mas vocês podem fazer, como eu fiz aqui, o reutilizando algum jeans, algum material que vocês tenham em casa. Pode ser qualquer material, gente, tá? A Robobag, normalmente, se a gente for pesquisar sobre ela, é uma bolsa macia. Ela não é uma bolsa muito estruturada, mas já fiz bem estruturada e funciona também. Então vai muito do gosto de vocês, tá? Nessa aqui eu usei espuma de 5 milímetros. Aqui eu tinha um resto de manta R1, eu fiz em cima da manta R1, então vocês podem explorar o que vocês acharem melhor. O importante é testar. Vocês perguntam, o que eu uso de estruturador? Façam o teste e assim a gente vai conhecendo os materiais, tá? E se vocês quiserem fazer com tecido novo, único, como essas duas que eu tenho aqui, eu fiz na lona. E é só posicionar o tecido em cima da manta, riscar o molde, né, fixar o tecido na manta, se vocês quiserem, com uma cola spray, alguma coisa assim, para ficar fixo, ou botar uns alfinetes. A gente vai riscar, vai costurar no risco e recortar como a gente vai fazer agora, tá? Então pode também usar tecido único. Aqui eu fiz um tecido único e não quiltei, ó. Mas também pode usar um tecido único e quiltar, fazer um quilt, fazer uma tela C, fazer umas linhas em diagonais. Quem tem habilidade para quilt livre, pode fazer um quilt livre, vai ficar maravilhoso, tá? Então, agora é a hora da gente explorar e cada um fazer do seu gosto, certo, gente? Então, vamos começar a preparar nossa bolsa. Ó, gente, vou pegar agora o meu espelho e vou riscar. Pego o molde. Quem estiver fazendo com tecido, põe o tecido único, né? Coloca em cima da manta, da espuma. Lembrando que os materiais e medidas estão na descrição e vou deixar opções de materiais ali escrito também para vocês usarem, tá? Posiciona o tecido em cima da espuma, da manta, do estruturador que vocês escolherem. Fixa ele e vamos fazer o risco. Aqui eu aproveito o meio do meu molde. Se a gente estiver usando tecidos com listras, que nem a gente tá aqui, e tá de comprido, vou posicionar bem certinho para a minha listra não ficar torta, né? Então a gente aproveita para fixar e ver se tá certinho aqui, para não ficar bonito o trabalho, né? Então risca. Ó, riscado, eu vou na máquina e vou costurar em cima deste risco aqui. Não vou cortar agora, tá? Primeiro a gente costura, que é uma costura de segurança para quando a gente recortar, não abrir nenhuma costura e ficar tudo já fixo na manta, tá? Independente de como você esteja fazendo, a costura de segurança aqui é bem importante. Vou riscar agora também nesse outro e daí vamos na máquina para costurar.
Ó, costura feita. Agora nós vamos recortar na costura, tá? Como é uma costura de segurança, eu recorto ela bem próximo da costura, ó. Eu não deixo muito espaço. Eu não quero aumentar a medida do meu espelho. Então, o recorte, tô mostrando bem pertinho aqui, ó, pra vocês verem, é bem próximo da costura mesmo, tá? Olha que bacana que fica, ó. Já fica todo o tecido preso. No caso aqui que tem quilt, não vai desmanchar minhas costuras. Então, essa costura de segurança, ela dá realmente segurança pro nosso trabalho. Ó, gente, recortado. Agora é a hora de quem tem etiqueta, que tem que costurar na peça, a gente já coloca a etiqueta, né? A minha é costurada, daí depois a gente vai colocar o forro, ela não vai aparecer atrás. Eu uso uma fitinha dupla face para ela não sair do lugar durante a costura. Posiciono ela bem centralizado, né? Aqui é meu centro. E vou lá costurar. Eu vou passar a minha costurada, então eu vou costurar ela em volta aqui pra gente dar continuidade. Ó, costurei na peça. Agora, a gente vai colocar o zíper. Eu vou usar esse zíper aqui tratorado, tá? Então, eu vou tirar aqui o cursor dele e vou abrir ele dessa forma. Vou passar uma costura de segurança nele aqui e aqui. Então, ele já vai ficar fixo na peça. Eu procuro sempre cortar ele um pouco maior, deixar um pouquinho sobrando dos dois lados, ó. Pra gente colocar o cursor, depois fica mais fácil. E costumo sempre passar a segurança antes de colocar o forro. Quando eu for colocar o forro, ele já tá preso na peça. Então, eu não preciso mais me preocupar com o zíper, tá? Ó, gente, zíper costurado. Então, ele já tá fixo aqui, agora a gente vai colocar o forro, tá? Pro forro, eu escolhi esse tecido aqui. Ele é um tecido de poliéster, bem gostoso. Só que ele é dublado, ó. Ele tem uma dublagem, então ele fica um pouquinho mais estruturado. E eu tenho ele sobrando, então eu resolvi usar pra reaproveitar mesmo, tá? Pode ser tricoline, pode ser com jeans por dentro. Vocês podem usar o tecido que você estiver usando por fora, usar dentro. Então, pode escolher o tecido que vocês quiserem também, certo? Eu vou pegar o meu molde e vou riscar. Eu vou deixar ele maior, como ele tá aqui, tá? Eu vou riscar somente a parte de cima. Vou posicionar um sobre o outro. Vou pegar o meu molde. Cortei ele maior. Vocês podem ver, ó, tem uma sobra pros lados e aqui embaixo. E só vou riscar aqui a parte de cima. Pra poder alinhar ali no zíper na hora de colocar. O resto a gente recorta depois, que fica bem mais fácil de costurar ele. Vocês vão entender, tá? Então, vou deixar alfinetado, porque eu vou cortar os dois junto. Venho aqui e corto aqui no meu risco. Depois que a gente cortou aqui em cima, eu vou fazer um bolso pra colocar dentro bem simples, tá? Eu já tô com ele pronto aqui. Peguei um jeans, um resto que eu tinha de jeans, coloquei direito com direito, costurei, desvirei e rebati uma costura aqui em cima. E eu vou posicionar em um dos espelhos do forro esse bolso, tá? Como eu cortei aqui maior, eu vou usar o molde só para posicionar o bolso de forma correta. Então, ó, posicionei o molde e eu quero que o meu bolso venha até aqui. Ou eu faço um bolso bem comprido e tiro tudo junto quando eu for rebater a costura, tá? Como eu não tinha muito material, meu bolso mediu, eu vou deixar também na descrição, mas o meu bolso ele tá com 13 aqui de largura. O comprimento eu faço sempre no comprimento que eu cortei o meu forro, sabe? Que é um pouco maior do que o nosso espelho aqui. Então, eu vou fazer só uma marcação aqui pra mim colocar o meu bolso já na posição certa, que ele vai ficar dentro da bolsa.
Posicionei aqui meu bolso. Aqui não precisa fechar, porque a gente vai passar a costura e ele fecha tudo junto. Então, eu vou colocar ele um pouquinho mais pra baixo. Vou alfinetar. Deixa eu marcar o meio aqui. Vou fazer uma costura aqui no meio pra dividir ele em dois. Ó, vou na máquina e só vou fazer uma costura aqui no meio pra dividir ele em dois. E fazer uma costurinha de segurança aqui pra fixar ele, pra ele não ficar solto na hora de colocar o espelho, tá? Ó, gente, costurei meu bolso aqui no espelho. Ele vai ficar maior igual, ó, tá? Fiz uma costurinha aqui pra fixar ele e aqui embaixo pra ele não ficar solto. E agora sim, nós vamos posicionar, ó, direito com direito. E alfinetar aqui em cima, vou botar um clips, tá? Olha, pode ver que ele se encaixa bem perfeito aqui, ó, com o zíper quando a gente coloca, a gente corta aqui a parte de cima, ó. Ele já se encaixou. Então, vamos colocar um clips para ele não andar, e aí a gente vai costurar o nosso forro no zíper. Quem estiver trabalhando na máquina doméstica pode trocar o calcador e colocar o calcador de zíper para fazer um acabamento bem bacana aqui. Eu tô trabalhando na máquina industrial, então eu tô com o meu calcador já, o mais fino, ele já dá um acabamento legal, então eu não preciso trocar. Mas quem ainda faz questão pode trocar, porque na máquina industrial também tem um calcador, né, de zíper. Ó, posicionei aqui também. Ó, ele fica bem alinhado ali, ó, e se encaixa perfeitamente com o espelho de fora. Certo? Agora a gente vai na máquina e costurar esse forro aqui. Costurado. Agora nós vamos abrir bem a costura aqui, porque a gente vai rebater uma costura para segurar o forro. E olha como é bacana a ideia de deixar maior, porque a gente depois vai passar uma costura de segurança em toda a volta para fixar esse forro no espelho. E se a gente tem essa sobra, se a gente corta exatamente do tamanho do molde, às vezes ele fica, a gente não consegue ver onde a gente tá costurando. E assim a gente tem a segurança que tá costurando em volta tudo, e depois a gente recorta. E o bolso, ó, já ficou na altura certa, ó, gente, entendeu? Então, na hora de colocar o bolso, cada um faz o tamanho que quer, mas tem que cuidar isso, só deixar ele mais próximo do espelho aqui, tá? Então, puxa bem, ó, porque aqui essa parte é arredondada, né? Então, a gente vai puxando bem. Eu coloco um alfinete para ele não escapar. E vamos na máquina rebater uma costura aqui, ó. Pode ser um pé de máquina, pode ser bem na beiradinha, como vocês preferirem. É só para segurar o forro e dar acabamento aqui no nosso zíper, tá? E fazer igual no outro espelho também, tá? Ó. A costura de segurança em toda a volta. Então, a gente rebateu aqui e fez a costura de segurança em toda a volta. Ó, pegou certinho aqui, ó, o bolso. Essa é a ideia, tá? Por isso que o bolso ficou um pouquinho mais pra cima, porque ele ficou dentro da medida do molde, tá, gente? Ele ficou um bolso assim, ó, simples. Mas quem quer também dá pra fazer no forro um bolso embutido, né? Quem sabe fazer, quer fazer, pode fazer bolso embutido aqui dentro também. Agora a gente só recorta. Eu não recorto o zíper ainda, deixo ele maior pra colocar o cursor depois. E a gente vai tirar todo esse excesso aqui, ó. A costura de segurança, gente, é sempre uma costura menor do que uma margem de costura, menor que um pé de máquina. Então, essa costura que tem aqui, ela vai ficar para dentro das costuras que a gente vai fazer quando a gente for fazer o fechamento, tá? Agora eu vou recortar esse aqui também. Agora já podemos colocar o cursor, tá? Eu vou usar um cursor só. Eu não sei se vocês já conhecem, mas o zíper tratorado, o cursor tem que ser especial para ele, tá? Então, quando vocês comprar o zíper, vocês já compram o cursor também. Vou admitir aqui para vocês que eu acho ele muito bonito na peça, mas bem mais fácil de trabalhar com o outro zíper
O zíper que a gente, né, de nylon normal, ele é mais gostoso de trabalhar, sem dúvida, tá? Mas o tratorado fica mais bonito. Mas eu tenho essa opção aqui também, que eu uso muito, né? A maior parte das minhas bolsas, eu costumo usar esse zíper aqui. O zíper, esse aqui, o de nylon, é o número 5, sempre, tá, gente? Então, vamos colocar o cursor. Procurem alinhar bem essa parte aqui, ó. Esse tem que ficar... O nosso alinhamento é feito por aqui. E daí a gente coloca o cursor. Eu deixo aqui alinhado e gosto de alinhar as duas pontas do zíper para poder colocar. Essa é a minha forma de colocar. Cada um tem uma forma de colocar, né? E esse tratorado aqui é mais fácil de colocar também. Vamos ver se vai fechar. Ó, tem que ficar bem alinhadinho aqui. Aí a gente puxa ele até o fim para fechar o outro lado também. Aí recoloca aqui novamente para deixar o cursor na peça no meio e deixar as duas pontas fechadinhas. Pronto. Agora, gente, nós vamos fazer o canal. O canal, ele vai vir dessa pontinha aqui até essa pontinha aqui. Depois, aqui na lateral, a gente vai ter umas abas, que é como se fosse uma extensão para a bolsa fazer aquele movimento, né, de meia lua, assim. Então, o canal é isso aqui. E aqui a gente coloca essas extensões aqui, ó, onde vai a alça, para ela ficar desse formato assim, tá? Então, primeiro a gente vai medir esse canal. Por que a gente vai medir? Porque a gente está construindo junto a nossa bolsa. A gente construiu o molde e esse molde aqui eu fiz de uma maneira, você aí em casa pode ter feito de outra forma, um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora. Então, cada um vai ter a sua medida. E para a gente saber, dá para medir pelo molde, mas eu já gosto de medir direto na bolsa. Então, cada bolsa que eu faço, quase sempre dá a mesma medida porque eu uso o mesmo molde. Mas eu sempre faço a medida novamente aqui para ver se tá certo ou não. Às vezes eu costurei diferente, botei mais pra dentro, mais pra fora. Isso varia muito de pessoa pra pessoa, de máquina pra máquina, então a gente sempre tem que fazer essa medida. Por isso que é muito bacana a gente construir a bolsa junto. Não ter um molde pronto, porque muitas vezes quando a gente recebe o molde pronto, a gente vai fazer e as coisas não fecham. E a gente não sabe aonde tá o problema. Então essa é a ideia de mostrar aqui pra vocês. Então dessa pontinha aqui, eu posiciono a fita e vou passando a fita em volta tudo, ó. Aqui no arredondado, segura. Vai indo. E chega aqui na outra pontinha, ó. O meu deu 47, tá? Então, o meu fundo vai ser 47. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho uma tira que eu cortei já maior. Agora eu vou deixar ela com 47 por 12, tá? Mas essas medidas dessa largura aqui, a gente é fixa. É 12. Eu gosto de fazer com 12. E essa medida aqui a gente vai sempre definir enquanto a gente tá fazendo a peça. Então, aqui deu 47. Para vocês pode ser que dá 48, 49, 50. Se vocês forem fazer um molde maior, também vai ter essa medida maior. Se vocês forem fazer uma bolsa maior, talvez até essa medida aqui, vocês podem aumentar, para deixar ela mais larga, para ficar proporcional ao tamanho da bolsa, né? Então, vai por esse caminho aí, tá, gente? Ó, a gente já cortei, deixei ele com 47, aqui ele tem 12, como eu comentei com vocês. E a gente vai dobrar no meio. Eu vou fazer uma marcação aqui de 1,5, ó. Daqui, da parte dobrada para dentro, eu vou marcar 1,5. E o tamanho desse risco aqui é 2 centímetros. Então, até aqui, ó, vai ser 2, tá? Então, aqui tem 1,5, aqui tem 2. Tá? Se quiser fazer um quadrado, um retângulo aqui, pode ser também. Mas a costura que a gente vai fazer é só nesse risco aqui, ó. A gente vai fazer uma costura com retrocesso no início e no fim, para ficar bem seguro. E a gente vai fazer como se fosse uma preguinha aqui, ó. Então, aqui ele vai ter 12 e vai afunilando até chegar aqui em 9, tá? Então, já posso até botar um alfinete aqui e faço a mesma coisa do outro lado. Vamos à máquina e costuramos aqui e aqui. Prontinho. Ó, agora a gente vai abrir. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Se quiser, até pode passar uma costurinha aqui pra ele ficar bem achatadinho aqui. Ó, já fez uma preguinha ali e uma preguinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como fica. Ó, aqui na minha bolsa. É isso aqui que a gente tá fazendo agora, ó.
Fiz a costurinha. Agora nós vamos pegar uma manta ou a espuma, o que vocês estiverem usando. Pra vocês verem, ó. Aqui eu usei pra estruturar a minha peça R1, mas pro canal eu vou usar a espuma, tá? Então pode ir testando isso também. Essa espuma aqui, ela é de 5 milímetros, ó. Ela é espuma nos dois lados, ela não tem dublagem, né? Mas pode ser aquela que tem o tecidinho junto, que é dublada. Ó, gente, vou posicionar ele aqui. Eu corto a minha espuma maior, vou posicionar ela aqui. Vou alfinetar bem reto aqui e aqui. Ajusto ela. Cuido aqui para as preguinhas ficarem iguais. Aqui também, ó. E vou na máquina agora e vou fazer uma costura de segurança em toda a volta, tá? Costurei. Agora eu vou recortar, tirar o excesso. No estruturador. Ó, prontinho. Agora vamos colocar o forro aqui. Eu cortei um pedaço um pouco maior do que o meu fundo. Vou posicionar ele aqui em cima e vou passar novamente uma costura de segurança em toda a volta. E vou depois recortar esse excesso de forro, daí ele vai ficar fixo. Vocês percebam que eu gosto de trabalhar por partes. Não iria funcionar muito bem se eu fosse costurar tudo junto já, né? Muita camada para segurar e assim o acabamento acaba ficando muito melhor. A gente gasta um pouquinho mais de tempo, mas às vezes a gente quer costurar tudo junto, depois não fica bom, a gente tem que reabrir. E assim a gente tem certeza que a gente vai construindo por camadas e ele vai ficar perfeito. Ó, passa uma costurinha de segurança em toda a volta. A costura de segurança é bem na bordinha, tá? Agora vamos recortar também a mesma coisa, o excesso. E ele já tá com forro aqui, pronto. Ó, gente, pronto. Mais uma etapa pronta. Agora nós vamos fazer essa parte que vem aqui, ó. Ó, vamos fazer um moldezinho dessa parte aqui, tá? A gente vai pegar um pedacinho aqui, eu tô com um pedacinho de... Isso aqui é uma tampa de caixa, tá? Mas pode ser um papel. Ele tem 9 por 7. Aí um lado ele vai continuar com 9 e no outro a gente vai reduzir ele. Ó, tô marcando 1,5 de fora pra dentro. 1,5 de fora pra dentro, tá? Aqui tem 1,5 e 1,5. Agora eu vou ligar, ó, aonde eu fiz a marcação de 1,5 com o cantinho lá em cima, ó. Tá? Ó, então ele tem 9 por 7. Aqui a gente marcou 1,5 e marcou 1,5. Tá? Então aqui vai ficar com 6 e aqui com 9. E essa distância, 7. É onde isso vai vir aqui, ó, tá? Então nós vamos cortar, usando esse molde, 4 tecidos de fora e 4 de dentro, tá? Então, são 4 partes do tecido que a gente escolheu, o externo, e 4 partes do tecido interno. Cortado, ó, cortei 4 do tecido interno e 4 do tecido externo. Agora, nós vamos posicionar eles aqui. Direito com direito. Se sair um pouquinho, não tem problema, depois a gente ajusta, ó. E aqui embaixo, o outro. É um sanduíche, ó.
E vamos alfinetar, que a gente vai passar uma costura. Se quiser costurar primeiro um, depois o outro, também dá, tá, gente? Ó. Deixa tudo bem alinhado e a gente vai costurar um pé de máquina aqui. Aqui é a mesma coisa. Lembrando que eu tô usando um pé de máquina em todo o trabalho aqui, depois no fechamento. Eu tô trabalhando na máquina industrial e eu tenho um calcador que tem 0,5, né? Quem estiver trabalhando na máquina doméstica e quiser ajustar a margem de costura, senão pode trabalhar com 0,75 também. Ó. E aqui também, tá? Agora eu já vou cortar essa parte aqui de excesso do zíper. A única coisa, que nem eu falei pra vocês, esse zíper aqui é muito duro. Às vezes ele estraga a agulha, porque a gente procura não passar por cima, mas às vezes pega e amassa a pontinha da agulha. Tem que passar bem lentamente, porque senão, além de amassar a pontinha, pode quebrar a agulha. Mas a gente tem que ter esse cuidado, tá? Ó, a gente abre, como a nossa bolsa, ela tem esse formato, na hora de colocar aqui, a gente vai ter que abrir assim, ó. Essa medida aqui tá bem próxima de 9, então ela vai ter que dar certinho aqui, ó, gente, tá? Se ela ficar um arredondado pra cá, a gente tenta alinhar e alinhar as pontinhas. E a gente deixa isso aqui pra dentro, depois a gente refila, tá? Ó, abre bem. Vamos alfinetar. Eu vou alfinetar assim, ó. Pra deixar o zíper bem aberto. A tendência dele é fazer isso aqui, a gente tem que abrir. E coloca o outro aqui atrás também, ó. Como eu falei, tá? Se quiser costurar primeiro um, depois o outro, também dá. Não deixa o tecido da frente tapar o do meio, tá? A gente tem que ver todas as camadas. Agora a gente vai costurar aqui e vai costurar aqui. Ó, gente, costurado. Agora a gente só puxa os dois assim, ó. E a gente vai rebater uma costura aqui. Abre, puxa e vamos rebater. Depois a gente vai também, depois de rebater, alinhar bem. Caso eles não se encaixem direitinho aqui, por exemplo, se passar pra cá, a gente vem com a costurinha e tira o excesso. A gente se adapta a bolsa, tá? Não precisa se preocupar. Mas, se você estiver construindo o molde de vocês vão ter que fazer essa adaptação aqui de aumentar esse molde aqui pro tamanho que deu essa lateralzinha aqui. Se aqui deu 10, aqui tem que ser com 10, né? A distância aqui até pode continuar com 7, mas aqui a gente vai ter que fazer essa adaptação, tá, gente? Caso dê alguma diferença no de vocês vão ter que fazer a adaptação também. E aqui a mesma coisa, a gente puxa, alinha bem e vamos rebater uma costura aqui e rebater uma costura aqui. Eu já vou aproveitar que eu vou estar na máquina e já vou fechar e unir as duas partes aqui para eles ficarem todas costuradas pra gente começar a fazer depois a montagem. Ó, gente, isso aqui que eu falei pra vocês, ó, às vezes dá uma diferencinha, a gente vem costurando daqui, ó, repõe a máquina aqui, vem e faz o ajuste na própria máquina, ó, daí a gente vem aqui e corta bem próximo da costura e faz um pequeno ajuste, ó, já ficou todo ele bem certinho. Aqui também, ó, tirei o excesso, ó, ele já fica... Não tô diminuindo nada, ele só sai pra fora, dependendo do tecido a gente estica, na hora de costurar o tecido mesmo se estica, né? Esse aqui já deu bem mais certinho, ó, só vou... Então, eu rebati uma costura aqui e passei uma costura aqui em volta pra segurar tudo. Porque o fechamento dessa bolsa é feito com viés, tá? Ó, aqui tá pronto. E aqui também aconteceu, ó. Então, a gente vem aqui, faz um ajuste... Aqui um pouquinho também. E como eu falei pra vocês, se essa medida aqui não deu 9, esse aqui também vai ter que ser na medida que deu, tá?
Eles têm que se encaixar ali certinho. Ó. Certinho. Depois, se quiser, a gente quiser colocar aqui em cima, ó, pra ver se eles se fecham. Ó. Também, porque é importante eles se fecharem aqui, né? Ficar do mesmo tamanho, os dois. Porque eles vão se encontrar na hora da montagem. Ó. Pego esse, coloco aqui e olho se ele tá fechando lá, ó. Tá? Ó. É isso aí. Agora sim, estamos com as duas partes da bolsa pronta. O canal e os espelhos. Agora a gente vai fazer as alças. Para essa bolsa aqui, o ideal a alça seja de 3 centímetros. Eu tô fazendo, dá para fazer a alça com o próprio tecido. Eu vou usar uma alça pronta, tá? É uma alça de poliéster azul marinho. Então, eu vou usar os metais de 3 centímetros também. Vou precisar de um regulador e um passador. Para o passador, eu vou cortar um pedaço de alça de 15 centímetros. Aí eu vou encaixar dentro do meu passador, vou passar uma costurinha aqui para os dois ficarem já prontos e unidos, tá? O restante da alça, eu vou usar 1,20 m, mas pode ser 1,30 m, pode ser, se vocês vão fazer para alguém alto, pode até ser 1,5 m, tá? Eu vou usar 1,20 m aqui. Agora, um lado eu vou colocar a minha alça centralizado aqui, ó. Posso botar ela um pouquinho para fora e pra ela ficar, depois ela vai ficar para dentro e daí dá mais resistência. Procura deixar o espaço igual para os dois lados. Essa alça grande, ó. E do outro lado, depois que eu tiver já unido essas duas partes aqui, peraí que eu já vou unir e já vou mostrar para vocês. Ó, gente, passei uma costurinha aqui, ó. Elas já estão juntas, unidas, e agora eu posso centralizar elas aqui também, ó. Deixo um pouquinho para fora, centralizo, cuido para ficar espaço para os dois lados iguais. Vou alfinetar e vou na máquina passar uma costurinha de segurança e aproveito para já passar várias costuras, né? Vamos fazer várias assim, para já ficar bem seguro e depois ainda vai vir mais uma costura em cima. Ó, fiz várias costuras. Aqui também. Agora isso aqui vai ficar pra dentro, porque depois que a gente finalizar a bolsa, que a gente fechar ela, desvirar, é que a gente vai colocar o regulador aqui, tá? Agora nós vamos marcar o meio aqui da nossa bolsa e o meio aqui do nosso canal, tá? Pra marcar o meio, eu vou alinhar aqui, costura com costura, puxo bem. E vou marcar aqui. E aqui também. Ó, cuido aqui. Deixa eu botar um clips pra ele não sair do lugar. Meio com meio. Eu vou posicionar agora o meu canal. Meio com meio aqui. Meio com meio aqui. São 4 pontos que eles têm que se encontrar, ó. Aqui e aqui, ó. Essa costura com essa costura. O ideal é se encontrar, tá, gente?
Por isso aquela medida que a gente faz do canal é bem importante. Por isso que muitas vezes a gente vai fazer o passo a passo muito rápido, sem molde, só com as medidas que é passado e não fecham. A gente tem que saber de onde saem essas medidas, né? Isso que é importante. Por isso que eu gosto sempre de fazer o molde e construir a bolsa com vocês, tá? Nas minhas aulas, sempre assim. Quem não me conhece, eu tenho curso online e nas aulas são dessa forma. E a gente tenta resolver os problemas durante a aula. Ó, aqui fechou certinho, ó, tá? Já vamos botar aqui também. E aqui. Aí aqui a gente já vai, ó, ajustando e botando o clips. Agora aqui. Prontinho. Ó, gente, se encaixou certinho, ó. E aqui. Tá? Então, fechou as medidas. Agora a gente vai pra máquina e a gente vai passar uma costura de segurança em toda a volta. Aqui também. Aqui a gente já pode fazer uma costura de um pé de máquina. Aqui também. Aqui em toda a volta. Lembrando que a costura de segurança é uma margem de costura um pouquinho menor, né, do que a margem de costura, para quando a gente for botar o viés, essa costura que a gente vai fazer agora ficar dentro do viés. Então, assim, como a gente tem bastante camada, não precisa ser muito na beiradinha, que a gente não vai conseguir pegar. Pode colocar o calcador um pouco mais para dentro, mas desde que essa costura seja do tamanho da costura, da margem de costura ou menor, tá? Então, vamos passar uma costura em toda a volta, pra gente abrir, desvirar, revisar, ver se tá tudo bem costurado, para depois a gente vir para fazer o acabamento final, que é com viés. Bolsa costurada. Agora só falta o acabamento final. Eu costurei, fiz um pouco mais, uma costura mais profunda, assim, mais larga, em toda a volta, tá? Pra ter certeza que vai pegar todas as camadas. Quando a gente tem muita camada, a costura de segurança não pode ser muito na bordinha, tá, gente? Então façam já quase um pé de máquina, porque o viés vai cobrir essa costura que a gente fez, tá? E essa ponta onde tem as alças, nessa e nessa, vocês percebam que eu fiz bastante costura, então para reforçar bem essa parte aqui, tá? Mas vamos desvirar e já vou mostrar tudo pra vocês. Então, vamos desvirar ela agora, revisar, depois a gente vai virar novamente pra colocar o viés, tá?
Depois a gente ajeita esses cantinhos aqui. Não vou ajeitar agora porque eu quero desvirar ela novamente. Ó, a gente revisa se a costurou toda a volta, não ficou nada aparecendo, tá? Ó, tá tudo bem costurado. Ela vai ficar muito bonita essa bolsa. Agora vamos desvirar ela novamente pra gente colocar o acabamento com viés. Ó, já desvirei novamente, agora nós vamos colocar o acabamento. Gente, vocês podem fazer com... Eu vou fazer essa bolsa, eu vou colocar o viés Boneon. Pra quem não conhece, o viés Boneon é um viés de poliéster. Ele é bem maleável, ele tem um vinco no meio, onde a gente ó, ele já dobra bem certinho. A gente posiciona aqui e já costura as duas partes juntos, tá? Vocês podem usar também o viés de algodão, né, que ele já vem vincado. Aí é só posicionar aqui na peça, costurar nesse vinco. Depois que costurou a primeira vez, vira e rebate a costura do outro lado, tá? E também tem a opção de fazer com viés do próprio tecido. Principalmente quem estiver trabalhando com tricoline, pode colocar o viés de tecido. Eu costumo cortar ele com 4 centímetros. Aí costuro todo ele, depois viro, dobro e rebato a costura em toda a volta também, tá, gente? Quem é minha aluna sabe como eu faço. E eu faço de várias maneiras, até viés com tecido e depois ainda costuro com pontinho invisível. Então tem várias maneiras de fazer, tá? Então esse eu vou usar o Boneon. Então eu costumo colocar o viés Boneon, ou qualquer viés que eu vou trabalhar aqui, eu não vou começar dessa ponta aqui. Essa ponta aqui vai ficar sem acabamento, porque ela vai ficar pra dentro e não vai aparecer, tá? Então eu costumo colocar aqui do meio, ó. Pra não ficar aqui muito grosso e na hora de fazer o acabamento e ficar essa pontinha aqui bem certinha, ela fica muito dura, tá? Então eu vou deixar assim. Quem tá fazendo com tecido mais leve, não tá fazendo com jeans, tá fazendo a bolsa toda em tricoline e sentir que aqui tá bem macio, pode colocar acabamento desde aqui, tá? Eu vou queimar essa pontinha aqui pra ela não desfiar. Como é poliéster, ela não pega fogo, né? Ela só derrete. Ó, vou posicionar aqui, vou colocar um clips, mas lá, enquanto eu estiver costurando, eu mesmo eu costuro um pedacinho, olho se tá pegando todas as camadas, paro a máquina, costuro outro pedacinho, e quando vê, a gente já finalizou, sabe? Tem que ter paciência na hora dos acabamentos, porque é isso que vai dar um acabamento perfeito pra peça. Tá? Eu vou só posicionar aqui para ver quanto de boneon a gente vai usar, mas durante a costura eu vou tirando os clips e vou ajeitando. Vou colocar mais ou menos até aqui, já vou cortar. E já vou dar uma queimadinha, só para ele não desfiar. Assim a gente não precisa fazer aquele acabamento dobrado aqui, a gente pode deixar ele assim como ele tá mesmo. Tá, ó. E vou fazer do outro lado aqui também. Eu ia colocar aqui do outro lado, mas eu achei melhor primeiro a gente costurar esse, depois a gente faz o outro lado. Porque senão muito clips aqui vai atrapalhar nessa costura, tá? Então agora nós vamos pra máquina pra costurar. Esse viés, ele é bem largo. Quando a gente dobra ele, eu vou dizer pra vocês qual a medida que eu tô usando, porque ele tem várias larguras. Esse aqui é de 2,5, tá? Então quando eu dobro ao meio, ele fica com um pouquinho mais de 1 centímetro, né? Então eu não preciso costurar bem aqui na borda, porque daí eu vou estar fazendo uma margem de costura bem grande. Eu posso costurar um pouquinho mais pra dentro. Assim eu tenho certeza que eu vou pegar a parte de cima e a de baixo também. Se eu for muito pra bordinha, o risco de não pegar a parte de baixo é bem grande, tá? E a gente vai costurar todo ele dessa forma. Vou costurar um pouquinho mais pra dentro, eu vou costurando pedacinho por pedacinho, com paciência, quando vê, finalizou. Caso eu costurar todo esse lado, eu vou revisar o outro lado, vai ficar tiver sem costura, eu venho aqui e refaço a costura. O que é muito importante? A gente usar a linha bem da cor do viés. Assim, qualquer rinho, qualquer recostura que a gente tenha que fazer, passar uma costurinha por cima, em algum lugar que não pegou, não vai aparecer, porque a linha é bem da cor. Se a gente fizer uma linha mais contrastante, e ela vai aparecer esses erros, a costura um pouquinho torta, assim a linha da cor vai camuflar super bem, deixando o acabamento mais lindo ainda, tá? Então vamos pra máquina agora pra costurar.
Ó, gente, costurei. Como vocês viram, eu gosto de usar muito a ponta do agulhão. Pode ser a ponta do abridor de casa também, pra ir guiando e ajudando a colocar o viés certinho aonde ele tem que ficar, né? Então, ajuda muito. E o lance todo é costurar lentamente. Agora eu vou mostrar pra vocês o outro lado, ó. Costurou tudo certinho e olha só, aqui ele não pegou, ó. E geralmente aonde não pega, que pode acontecer, é onde tá mais grosso, mais camadas, ó. Aqui tem o bolso, tem várias camadas aqui. Então, simples assim, acontece. Eu coloquei aqui o viés boneon da forma mais simples possível, mas tem calcador que ajuda a colocar. Já tem várias outras maneiras, cada um tem um jeito de colocar. A gente pode colocar ele aberto, depois virar e rebater todo ele aqui do outro lado. E isso aí é assunto pra gente debater em outros vídeos que eu quero mostrar pra vocês, tá? Aqui eu coloquei da forma mais comum possível pra vocês, a gente pegar desde o início, né? Saber todas as formas que a gente tem pra fazer o mesmo trabalho. E não tá errado, cada um faz a sua forma. Agora eu só vou voltar ali na máquina pra costurar essa parte que não pegou. Pronto, ó. Fechei aonde não pegou. Pode ver que não aparece quase nada da linha, né? A cor da linha é muito parecida. O acabamento fica muito, muito legal. Então, eu vou fazer agora o outro lado, da mesma forma que eu fiz aqui. E aí, a nossa bolsa tá pronta, vou desvirar. E a gente só vai colocar o regulador na alça, fixar ele, posicionar a alça e tá tudo prontinho. Gente, agora sim, finalizado. Aqui, essas pontinhas, eu vou queimar aqui pra não desfiar da alça, tá? Eu vou deixar assim pra dentro, igual. E agora vamos desvirar, ó. Coloquei o viés do outro lado também. Agora vamos desvirar. Ah, quem quiser pode dar uma cortadinha aqui no cantinho, ó. Pra não ficar com muito excesso. Já vou mostrar pra vocês. No fim, ela ficou bem estruturada, porque... Bem estruturada não, mas ficou mais estruturada com a minha do que essa aqui, ó. Essa aqui é bem maleável, ela é toda de espuma. E essa aqui, só o fato de fazer em jeans com várias tiras e ir costurando, já vai estruturando. E como eu usei o tecido dublado dentro, já ajudou bastante. Então, quem gosta de bolsa mais estruturada, essa é uma opção, tá? Ó, a gente vai puxar, puxou aqui os dois. E agora a gente vai ajeitar esses cantinhos aqui. Eu gosto de usar a ponta do desmanchador pra ir puxando, ó. Se a gente colocasse um acabamento aqui, já fiz assim, eu não gostei do resultado, porque ficou muito grosso. Então, eu deixo assim. Ó, olha que bacana que fica, ó. Dá pra puxar um pouquinho mais aqui em cima. Cuida pra não rasgar, tá? É bem de leve. Aqui também. Aqui já tem um camadão, ó. Olha, gente, que bacana que ficou. Ajeita bem. Lá por dentro ela fica maravilhosa. Eu amo essa bolsa. Bom. Agora nós vamos fazer só colocar a alça, tá? Ó. A alça tá aqui e aqui tá o passador. Então, eu vou pegar minha alça, ver se ela tá certinha aqui, ó. E vou colocar nela o regulador. Então, coloco ele assim e entro com ele aqui. Coloquei o regulador. Vou pegar a ponta da minha alça, ó, e de fora pra dentro coloco ele. Ó, nesse formato. Aí eu vou pegar essa ponta e vou passar aqui na parte de dentro do regulador. Puxo um pouquinho essa parte aqui pra fora, ó. Vou colocar daqui pra lá. Ó, gente, aqui tá a alça. Deixa eu levantar mais um pouquinho. Ó.
Tá passando aqui, agora eu vou pegar. Essa aqui tá desfiando, eu venho aqui e dou uma... pra não desfiar mais. Deixo bem retinho aqui. E vou posicionar minha alça nessa parte aqui de baixo, ó. Não no de cima. O de cima é o que a gente regula, tá? Aqui, ó. De cima que a gente regula. Essa parte aqui vai aqui, tá? Então, eu puxo um pouquinho. Coloco aqui. Ó, a parte de cima tá livre aqui, ó. E vou costurar. Vou na máquina e vou costurar aqui, ó. Tá? Esse passa assim e esse passa ali dentro, tá? Ele vem daqui pra cá. Aí agora, já vou costurar e vou mostrar pra vocês. Ó, costurado. Fiz um quadrado e um xizinho. Tá? E tá pronto. Ó, vem aqui, aqui. E aqui. Gente, bolsa pronta. Eu amei o resultado. Gostei muito dessa combinação de jeans, desse aproveitamento. Mas como eu falei pra vocês, cada um usa o material que tem. Aproveitem o material que vocês têm em casa. É uma bolsa que não vai muito material, então é muito bacana de fazer. E vocês explorar tudo que vocês têm em casa, né? O estruturador também é bom vocês testar e fazer do gosto de vocês. Essa aqui acabou ficando bem estruturada em função do jeans e do tecido dublado que eu usei dentro, tá? Mas o resultado ficou bacana também. Olha só, a parte de trás. Então, vou deixar tudo na descrição do vídeo que vocês precisarem. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários, mas quero também que vocês comentem quem vai fazer essa bolsa. Quando fizer, me marca no meu Instagram, que é o @silcardoso.oficial. Quem não me segue, segue lá, porque tem muitas dicas bacanas lá. Vídeos mais curtos, bastante passo a passo de peças pequenas. Tem muita coisa bacana. Aí, se vocês fizerem, me marquem que eu reposto para todo mundo ver a bolsa de vocês. Certo, gente? E quem tem alguém que possa gostar desse vídeo e fazer também essa bolsa, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que isso é muito legal, a gente distribuir o vídeo para todo mundo ter a oportunidade de fazer também, certo, gente? Então, até o nosso próximo passo a passo, nossa próxima aula. Um beijão e até mais!